Dando continuidade ao curso de conjuntos, vamos falar agora de outras propriedades. Bem, para falar de outras propriedades, vamos primeiro falar um pouco sobre uma propriedade da lógica, que é uma propriedade chamada de leis de Morgan. Bem, considere uma proposição P. Lembre que proposição é uma afirmação, tá? Digamos que a lua é de queijo, que a Terra é redonda. Uma proposição, seja ela verdadeira ou falsa, tá? Digamos que eu tenho uma proposição e aqui eu tenho outra afirmação, uma outra proposição. E eu tenho as duas, isso e isso, ou seja, a proposição composta. Então eu tenho a lua é de queijo e o céu é azul. Agora eu quero saber a negação. Não a negação de P nem de Q, eu quero a negação de tudo isso aqui. Como é que eu nego isso? Eu nego isso. A negação disso aqui, que eu vou simbolizar com esse tio aqui, ela é equivalente a eu negar o P, negar o Q e trocar o E pelo OU. Então a gente nega o E fazendo isso, trocando o E pelo OU e negando cada uma delas. Então essa é a primeira lei de Morgan. E, reciprocamente, eu posso fazer isso aqui. Eu troco o OU pelo E. Ok? Então, só para ficar um exemplo. Digamos que eu... Olha, Raimar é paraense ou ele torce para o clube do Remo. Então, eu tenho essa proposição composta. Raimar é paraense, eu sou paraense, ou ele torce para o clube do Remo. Digamos que eu queira negar isso aqui. Alguém vai dizer, não, isso não é verdade. Não é verdade que o Raimar é paraense ou ele torce para o clube do Remo. Então, na verdade, é que ele não é paraense e não torce para o clube do Remo, ou seja, nenhum dos dois. Então, quando eu quero negar o OU, eu troco o OU pelo E e nego cada um dos dois, ok? Então é assim que faz a negação do E e a negação do OU. Tudo bem até aqui, gente? Ok, vamos lá. Definir diferença. Diferença de conjuntos. Ok? Vamos lá. Dados dos conjuntos A e B chama-se A menos B, né? Ou diferença entre A e B, e escreve-se ao conjunto. Eu vou colocar aqui, esse conjunto aqui, A menos B, é o conjunto dos elementos X, tal que X está em A e X não está em B. Ok? Por exemplo, se eu pegar o conjunto A, 1, 2, 3, 4, e eu pegar o conjunto B, 3, 4, 5, 6, quem seria A menos B? A menos B, né, a diferença entre A e B, é o conjunto dos elementos que estão em A e não estão no B. Está no A, mas não está no B. Então, olha, 1 e 2 estão no A e não estão no B. O 3 e 4 estão no A, mas eles também estão no B. Mas eu não quero isso, eu quero que esteja no A e não esteja no B. Então, a diferença é isso aqui. Ok? Usando o diagrama, eu teria isso aqui, né? 1, 2, 3, 4. E o B eu teria 5, 6. Ok? Então, a diferença, o A menos B, é essa região aqui. Isso aqui que é A menos B. Tá, logicamente, essa outra parte aqui seria o B menos A. Mas já deu para entender a simetria, ok? Então, vamos continuar aqui.
complementar. Coloquemos assim, né? Eu vou definir o que é o complementar. Dados dos conjuntos, vou chamar aqui A e E, em que o A está contido em E, ok? Chama-se complementar de A em relação a E indica-se por colocar assim, tá? Complementar de A em relação a E ao conjunto. Seria esse conjunto aqui. Complementar de A em relação a E. Vai ser E menos A. Ok? Um exemplo aqui, que eu não vou colocar valores, não vou escrever os conjuntos, mas eu vou colocar o diagrama. A ideia é que A esteja contido no E. O E seria o espaço, seria todo o espaço. Então aqui teria o conjunto E e aqui teria o conjunto A. Ok? O que seria o complementar? Seria E menos A. Como assim o E menos A? É toda a parte do espaço do E que não está o A. Então isso aqui é justamente o complementar de A em relação a E. Ou seja, seria o E menos A. Ok? Agora, quando o E ele está subentendido, se o E estiver subentendido, então, em vez de se chamar de complementar de A em relação a E, eu já não precisaria colocar o E, isso aqui eu poderia simbolizar isso aqui. Assim, é o complementar de A. Ok? Então vamos lá. Propriedades. Vou colocar aqui as propriedades da... Eu posso colocar aqui... a distributiva. A distributiva. Como é que seria a distributiva? A interseção B união A vai ser igual a A interseção B união A interseção C. Ou seja, eu vou distribuir aqui a interseção. Ok? E a outra é A união da interseção entre B e C. Vai ficar A união B e A união C. Vou primeiro provar essas duas aqui, depois eu continuo. Vamos lá. Demonstrações. Vou provar a primeira aqui, né? A primeira, que eu vou reescrever ela aqui. Tá. Então vou provar aqui, né? Prova. Qualquer que seja x, se x pertence a esse conjunto, se somente se, né? Eu tenho que x pertence a A e x pertence a união, né? Repara que a interseção virou E, ok? Agora, eu posso pegar esse ou, pegar essa união e transformar no ou. Ficaria assim. Agora, repara que sumiu a união e a interseção. O que aparece é apenas conectivos, o E e o OU. E da lógica, a gente sabe isso aqui. Eu posso pegar e distribuir o E em relação ao OU. Vai ficar x pertence a A e x pertence
a B, ou X pertence a A e X pertence a C. Ok? Então vamos lá. Aqui, como tem o E, eu posso fazer isso aqui virar uma interseção. Como aqui tem o E, isso aqui também vai virar uma interseção. Aí, finalmente, eu vou trocar esse OU pela união. Ok? Olha o que aconteceu. Eu verifiquei que todo elemento desse conjunto é elemento desse conjunto aqui. Ou seja, eu provei o item 1. Ok? O item 2 é análogo, tá? Então, o item 2, vou colocar aqui, é análogo. Então, nesse caso, eu não vou ter trabalho aqui. B, eu vou colocar aqui propriedades do complementar. Então, vamos fazer o seguinte. Sejam A contido em E e B também contido em E, então eu tenho essas duas propriedades aqui. Tá? O complementar da união é igual à interseção dos complementares. 2. O complementar da interseção é igual à união dos complementares. Ou seja, eu troco, né? Eu troco a união pela interseção e eu troco a interseção pela união. Obviamente, eu vou provar só a primeira, a outra é análoga. Demonstrações, vou fazer a primeira aqui, né? Eu quero provar que o complementar é igual ao complementar de A e interseção complementar de B. Tá, então vamos lá. Prova. Bem, qualquer que seja x, se x pertence ao complementar, o que significa dizer que x pertence ao complementar? Significa dizer que x pertence ao E e o x não pertence a A interseção B, né? Então, repara que o complementar é a diferença, né? Seria o complementar de A, complementar da união, seria a diferença do espaço. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui, tomara que não fique muito carregado minha escrita, né? A união B vai ser o complementar da união em relação a E. Ok? O que significa isso? Significa que eu tenho E menos a união. E menos a união. Ok? Só que isso aqui já é autoevidente. Então eu vou trabalhar só com essa parte aqui. X não pertence à união. Se ele não pertence, vou colocar em notação de lógica, tá? Ou seja, essa relação de pertinência ela não é verdadeira, ok? Então, esse til aqui é justamente para negar que o x pertence a esse conjunto, tá? Então, eu posso trocar esse pertence com esse traço, eu posso trocar usando esse til aqui, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, vamos lá. Se x pertence à união, significa que x pertence a A ou x pertence a B, ok? Então, vamos continuar. Então, agora sim, aplicando a lei de Morgan, eu posso dizer que eu vou trocar o OU pelo E, eu vou dizer que x não pertence a A ou x não pertence a B, ok? Apliquei a lei de Morgan, né? Eu troquei o OU pelo E e neguei cada uma delas. Agora, anota o seguinte. Dizer que ele não está no conjunto A significa dizer que ele está no complemento. Então, significa que o x pertence ao complementar de A. E dizer que ele não está no B significa que ele está no complemento do B.
em relação ao espaço, ok? Então, eu posso trocar esse E finalmente pela interseção. Pronto. Então, nós verificamos que o complementar da interseção é igual, perdão, o complementar da união é igual à interseção dos complementares, ok? Então, vamos lá. Logo, complementar da união é igual à interseção dos complementos, ok? E como a outra é análoga, né? Então, daqui eu já posso concluir a aula de hoje, né? Então, por hoje, chega.